Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícia do Brasil e do mundo. Bem-vindo ao Pod SP, pessoal. A gente abre o Pod SP 24/7 mostrando a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência que está completando 10 anos. Não é fácil lidar todos os dias com barreiras para atividades que deveriam ser simples, mas desde a Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência é possível exigir mudanças. Por isso, se comemora os 10 anos da legislação, já que desde a antiguidade, muitas vezes essas pessoas foram excluídas e escondidas como se não existissem. Hoje você tem muito mais instrumentos para que as pessoas com deficiência tenham oportunidade de mostrar o seu potencial e deixar de ser visto como, poxa, coitadinho, a pessoa com deficiência não vai conseguir atingir seus objetivos nunca, tal. E não é por aí. Se você pergunta assim, Pedro, qual é o conselho que você dá? Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, pode parecer piegas isso, mas não desiste não, porque vai chegar lá, você consegue. A conquista da participação plena das pessoas com deficiência na sociedade é uma luta longa e com vitórias recentes. O conceito de inclusão, que defende a igualdade de direitos e oportunidades para todos, começou na década de 90 e só em 2015 a LBI foi sancionada. A construção do texto contou com a participação de surdos e cegos que receberam pela primeira vez em um processo legislativo o documento em formato acessível. A Lei Brasileira de Inclusão reuniu e complementou os direitos das pessoas com deficiência. Ter uma vida digna em sociedade deixou de ser caridade e se tornou garantia legal. Entre os principais avanços estão o reconhecimento da pessoa com deficiência como sujeito de direitos e com capacidade civil plena, educação inclusiva em escolas regulares sem cobrança adicional, acessibilidade em transportes, prédios e serviços, proibição da discriminação em seleções de trabalho e penas de multa e prisão para atitudes discriminatórias. Elaine trabalha há 12 anos na Copa do Senador Romário. Junto com a filha do ex-jogador, que também tem síndrome de Down, ela foi uma inspiração para o parlamentar. Romário e a senadora Mara Gabrilli, que na época era deputada federal, foram alguns dos principais articuladores pela aprovação da lei no Congresso. Elaine experimenta a dignidade que direitos básicos, como trabalhar, podem trazer. Eu adoro cuidar da minha beleza, a unha, cabelo, almoçar fora. Eu chamo meu pai e minha mãe a almoçar fora. Eu adoro comprar capinhas, roupa, eu adoro. E é bom ter salário, né? Tem salário, porque meu chefe paga bem. Apesar dos avanços, a LBI ainda enfrenta desafios. Um exemplo é a falta de um fundo orçamentário próprio para a promoção da lei. Outro ponto que gera tensão é a avaliação biopsicossocial, que busca definir critérios mais justos e atualizados para identificar quem pode acessar os direitos. O Instituto Fogo Cruzado fez um panorama da situação da violência usando arma de fogo em 3 capitais, Rio, Recife e Salvador. E os números aumentaram. Os registros de violência foram monitorados em 49 municípios de 3 regiões metropolitanas, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que são pesquisadas pelo Instituto Fogo Cruzado. Nas 3 regiões, as disputas entre grupos armados cresceram em 36%. O primeiro semestre teve um saldo de 253 tiroteios nas 3 regiões monitoradas. 108 pessoas foram mortas e 64 ficaram feridas nesses confrontos. Para se ter uma ideia do crescimento do número de baleados, o primeiro semestre do ano passado teve 80 mortos e 60 feridos. O aumento registrado neste ano é de 23%. Ao menos 21 crianças e adolescentes foram baleados em disputas no primeiro semestre deste ano, quase o dobro que o mesmo período de 2024. Quantas mães que eu já acompanhei nesses 11 anos que eu vi adoecerem, morrerem sem ver a justiça ser feita. Então, nós mães somos condenadas a viver o resto de nossas vidas sem nossos filhos, adoecidas e
não muda, nada muda. Os bairros onde acontecem os confrontos também foram mapeados. No Rio de Janeiro, desde o ano passado, os tiroteios são mais intensos em 4 localidades: Morro dos Macacos, Complexo do Fubá, Catiri e Complexo do Juramento. Juntas, essas áreas registraram 57% dos confrontos. Com 66 tiroteios, Vila Isabel, na zona norte do Rio, é um dos bairros mais afetados. No Rio de Janeiro, entre os baleados com cor ou raça identificados, 70% são negros. 1/4 das mulheres foram atingidas dentro de casa. Salvador se manteve estável no número de tiroteios, mas teve aumento de 26% na quantidade de pessoas baleadas. Enquanto esses grupos controlam territórios à força e a principal resposta do poder público é a repressão e a repressão armada, a população fica na linha de tiro. A gente segue o Pod SP 24/7 falando aí sobre a situação dos venezuelanos no Brasil. Um levantamento da Agência da ONU para Refugiados aponta desigualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres. A travessia da fronteira é só o primeiro desafio enfrentado pelos venezuelanos no Brasil. Outras barreiras logo surgem, como as dificuldades com a língua portuguesa. Na língua foi o mais difícil. Nós não sabíamos nada de português, nem o bom dia. A gente escuta e pode entender, mas para falar, aí há dificuldade. O acesso ao mercado de trabalho é outro desafio, principalmente para as mulheres. Enquanto 24,7% dos venezuelanos interiorizados no Brasil trabalham sem carteira assinada, a taxa de informalidade sobe para 28,7% entre as mulheres. São muitas mulheres que vêm ou com vulnerabilidade de saúde ou com a vulnerabilidade de ser mãe só. Então, o tema de emprego com as mulheres está basado na dificuldade da língua, na dificuldade de com quem deixar as crianças e do não reconhecimento de sua experiência prévia ou acadêmica. Antes de sair do meu país, eu falei, vou levar meu diploma, vou levar histórico de qualificação, tudo que eu precisei para trabalhar. Aí eu pensei assim, né? E aí depois, quando cheguei aqui, já as expectativas foram outras. Começar como que como uma escada, assim, peldaño agora, depois. O Brasil já recebeu, desde 2018, cerca de 150 mil venezuelanas que estão em mais de 1.100 cidades brasileiras. E essa interiorização trouxe avanços, ajudou a aumentar a renda das famílias. Entre 2021 e 2023, houve uma melhora no rendimento médio individual de 12%. E o tempo médio sem trabalhar passou de 6,7 meses em 2021 para 4,7 em 2023. As mulheres, por exemplo, que entraram em 2021, agora estão bem melhores. Já falam melhor português, já conseguiram mais trabalho, já estão acessando melhores rendas. Por outro lado, as mulheres que estão entrando agora enfrentam os mesmos desafios de antes. O poder público precisa construir políticas públicas que respondam mais às necessidades dessas pessoas. As empresas privadas também precisam entender mais o papel fundamental delas na integração socioeconômica das pessoas refugiadas e imigrantes no Brasil. Trabalhar em casa de família é um trabalho honesto. Eu sou formada na hotelaria e turismo. Sempre tenho presente isso, que algum dia, Deus quiser, tenha a oportunidade de exercer minha profissão aqui. A gente mostra agora a fábrica de mosquitos do bem. Isso mesmo, eles ajudam a controlar doenças como a dengue e a zika. Testes rápidos para a detecção de dengue, ações de fiscalização, mobilização em escolas e comunidades, vacinação de crianças e adolescentes, ações que impactaram na queda expressiva do número de casos de dengue no país. Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros 6 meses de 2024, foram registrados 6.200.000 prováveis casos de dengue. Já no primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.500.000 casos, uma queda de 75%. E para fortalecer ainda mais as ações de combate a essa doença, foi inaugurada em Curitiba a maior biofábrica do mundo de mosquitos Aedes aegypti,
com Wolbachia, uma bactéria que já existe na natureza e que, quando presente no organismo do mosquito, impede que ele se infecte com os vírus responsáveis pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Quando soltos na natureza, os mosquitos com Wolbachia não transmitem essas doenças e, ao cruzar com outros mosquitos da mesma espécie, repassam a bactéria para frente, o que reduz ainda mais a circulação dos vírus. Por isso, o método é considerado natural, seguro e autossustentável. Você infecta a mosquito fêmea e, ao momento que ela vai brotando os ovos, fazendo os ovos, ela vai disseminando no lugar, na cidade, uma legião de mosquitos que não tem capacidade de transmitir as arboviroses, nosso foco especial, dengue, chikungunya e zika vírus. A fábrica contou com um investimento de mais de 82 milhões de reais. O local tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída e conta com equipamentos de ponta, criadouros de novos mosquitos, equipe especializada em insetos e vai atuar exclusivamente para o Ministério da Saúde. Com a nova biofábrica, a produção de mosquitos deve alcançar 100 milhões de ovos por semana. A gente vai produzir cerca de 100 milhões de ovos de volbitos por semana. Isso são 5 bilhões por ano. Para quê? Para que a gente possa atender a demanda do Ministério da Saúde, que é crescente, né, em várias regiões do país, e o Sul também está bastante afetado pela dengue, para poder proteger até 14 milhões de habitantes por ano. É a maior fábrica do mundo deste tipo de mosquito, que é um mosquito Aedes infectado com a bactéria Wolbachia. Não existe nenhum lugar no mundo que produza a quantidade de mosquitos que nós passaremos a produzir aqui com essa tecnologia inovadora que já testamos em várias cidades do nosso país e agora com essa produção vai poder escalar. A partir da inauguração definitiva dessa fábrica será possível, neste ano ainda, distribuir essa tecnologia em 18 estados do nosso país. As primeiras cidades que receberão os mosquitos serão Balneário Camboriú e Blumenau, além de novas áreas de Joinville, em Santa Catarina, Valparaíso de Goiás e Lusiânia, em Goiás, e Brasília, no Distrito Federal. O método já está presente em 14 países e foi implantado há cerca de 10 anos em algumas regiões do Brasil, como a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A cidade foi a primeira do país a ser totalmente coberta pelo método e registrou uma redução de 69% dos casos de dengue, de acordo com estudos publicados. Até agora, a implantação do método Wolbachia no Brasil beneficiou cerca de 5 milhões de brasileiros. Mas mesmo com a expansão dessa nova tecnologia, os especialistas alertam: os cuidados para evitar o acúmulo de água e a propagação dos mosquitos devem continuar. Imaginem uma cidade que tem uma expectativa de nos próximos verões terem picos de dengue. O método Wolbachia tem que chegar antes disso, para que quando o verão chegue, quando as estações de dengue cheguem, nós tenhamos naquele local, naquele ambiente, mosquitos incapazes de transmitir esses vírus. E sempre é bom ressaltar que o método Wolbachia é complementar às outras ações de controle, tanto do mosquito quanto desses vírus. Portanto, tanto a população, quanto o governo, quanto nós aqui da Vulbito do Brasil, trabalhamos junto, em conjunto, para que o efeito seja o mais breve possível. Você vai ver agora os investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento do turismo do Pará. O turismo brasileiro tem alcançado resultados expressivos, gerando emprego e renda. O setor é responsável por 8% do PIB nacional, com um potencial de crescimento ainda maior. Segundo o Ministério do Turismo, a cada ano o país atrai mais estrangeiros. E já de olho na COP30, que será em novembro, e aproveitando a vocação turística do Pará, uma série de ações foram anunciadas pelo governo federal dentro do programa Turismo em Ação.
totalizando investimentos da ordem de 90 milhões de reais. Além de preparar o Estado para o evento internacional, a proposta também visa fomentar o emprego, a geração de renda e o reforço da cadeia produtiva do turismo regional. A ideia do Turismo em Ação é levar para as cidades brasileiras o que o Ministério tem feito para impulsionar cada vez mais o turismo no país. Entre os principais anúncios foi a destinação de mais de 73 milhões para obras de infraestrutura turística no estado. Os 90 milhões envolvem acesso do Fungetur, obras, então várias obras pelo estado do Pará. Então por isso que a gente chamou de edição Pará, não edição Belém, porque as obras envolvem todo o estado é imenso, tem obras de orla, de recapeamento, de praça, de pórtico, várias obras pelo Pará que foram alcançadas pelo Ministério do Turismo. É um dinheiro muito bem-vindo, o governo está fazendo o seu papel e a gente espera aproveitar disso e fazer o nosso dever de casa aqui que estamos procurando fazer para deixar tudo preparado para a COP30 e que fique a imagem bem dada da nossa gastronomia, da nossa cultura, da nossa floresta, da nossa selva amazônica, para que as pessoas fiquem encantadas e venham cada vez mais. Os investimentos estão chegando. Então, falar em novos caminhos financeiros a partir do Turismo em Ação e outras iniciativas do Ministério do Turismo é muito satisfatório. A gente que trabalha com turismo, a gente fica muito feliz, porque certamente esses valores eles vão atender a diversidade dos segmentos turísticos que estão postos aqui no Pará. A gente faz um rápido intervalo e volta já mostrando como foi os 50 anos da Fórmula 1 no Brasil. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. A gente já está de volta e vai mostrar para você como foi o evento de 50 anos da Fórmula 1 no Brasil. Paixão define o sentimento dos fãs de automobilismo. Que o diga a Natália, de 28 anos, que se encantou com o esporte bem recentemente. Então, eu sempre acompanhei com a família, né, quando eu era pequena, mas nunca gostei tanto. E aí eu me apaixonei semana passada, completamente apaixonada. E aí eu ganhei o convite para ir assistir na sexta. E é surreal. A emoção é gigantesca. Você acaba se apaixonando, sabe? Você sente a vibração, você sente a energia do lugar, o barulho do carro, assim, desacelerando e acelerando de novo, é indescritível. E aí eu tô completamente apaixonada. Uma paixão que emociona, mexe com sentimentos. Eu sou, mas mais apaixonado é ele ainda, hein? Vou chamar o PH aqui. PH, chega aí. Fala só a emoção. O PH, ele literalmente se emocionou demais. Logo na entrada, já, a primeira vista ali, já comecei a chorar. Aí deixei pro final, assim, a melhor parte final, porque já tô com o coração preparado já. Assim como Natália, PH também estreou como espectador das corridas no GP do Brasil deste ano. Sim, minha primeira vez foi esse final de semana. Acompanhei sempre, né? Só que agora a primeira vez mudou tudo pra mim. O que eu já gostava, agora eu parti a amar agora. Muito bom. Foi a minha primeira vez. Natália, PH e outras 25 mil pessoas se emocionaram na visita à exposição 50 anos de GP no Brasil. Durante um mês, a mostra Naoca do Ibirapuera trouxe fotos e vídeos que contam a trajetória dos principais pilotos que aceleraram na pista de Interlagos e fizeram história no nosso Grande Prêmio. Logo na entrada, uma galeria de capacetes.
Muito além de proteger, eles refletem a identidade do piloto na forma, nos desenhos das escuderias e nas cores dos países. Mas o que mexe mesmo com as emoções dos visitantes são as réplicas, protótipos e os carros originais de Fórmula 1 que transformaram os pavilhões da Oca em um verdadeiro grid de largada. Agora, o que parou a exposição foi essa máquina aqui. Repare nos detalhes: a aerodinâmica do bico, o volume dos pneus, a potência das asas, o desenho do cockpit. É como se a fibra de carbono tivesse sido esculpida com precisão no desejo humano por velocidade. Em silêncio, ao lado desse F1, o visitante parece transportado para o paddock e imagina ouvir o som dos potentes motores. De acordo com um relatório da Renault, cada carro de F1 é composto por cerca de 14.500 componentes individuais e cada item é feito sob medida. E nessa Ferrari, esses milhares de itens compõem uma verdadeira obra de arte. Uma máquina, não é mesmo? Isso é absurdo, gente. É Você outra já tinha parada. visto uma Ferrari tão de perto? Na verdade não, mano. Você o que achou da máquina? Um absurdo. E essa escuderia já teve brasileiros. E para contar a história dos 50 anos do GP no Brasil, um stand dedicado a Felipe Massa. Com um carro da escuderia italiana e a Williams, da temporada de 2016. Para homenagear Rubinho Barrichello, a mostra trouxe a Jordan original da temporada de 94. Os pneus usados e a fuligem nas ferragens trazem a emoção do carro que acelerou na pista de Interlagos e nos circuitos mundiais. Também é destaque o capacete que Rubinho mandou fazer em homenagem ao eterno campeão brasileiro de F1. E falando nele, aqui está a Lotus Renault, escuderia pela qual ele competiu por 3 temporadas e conseguiu sua primeira vitória no GP de Portugal de 85. O macacão e as sapatilhas originais usadas pelo ídolo somam ao capacete com que ele foi campeão em Interlagos em 93. Ah, quantos domingos felizes os brasileiros são capazes de recordar ao som dessa música. Das muitas poles, a empolgação do grid da largada e as lágrimas das bandeiradas que certificavam a vitória. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. Ayrton Senna do Brasil. Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada em Interlagos. Visitando a exposição, Neuza, de 76 anos, lembra com carinho do ídolo e como a partida precoce deixou órfã toda uma nação. Eu gostava muito do Senna, depois que ele se foi eu não assisti mais, acredita? Ele era querido, né? Ficamos órfãos, então. Sim, ficamos, você vê? Mas o brasileiro apaixonado por automobilismo elegeu um novo ídolo e o transformou recentemente em cidadão honorário do Brasil. I really want to dedicate today this honor to Ayrton Senna. Ayrton. Emoção total aqui em Interlagos. Esse gênio da Fórmula 1 copia Ayrton Senna. Só faltava isso. Não tem mais nada para falar. Só faltava isso. E depois dessa imersão na história dos 50 anos de GP no Brasil, que tal uma voltinha pela pista de Interlagos? Nesse simulador, isso é possível. É
brutal a força do volante, como os meninos aqui explicam pra gente aqui, é sensacional, é emocionante mesmo. É descomunal, assim, a reação nas curvas, na reta, enfim, a potência do carro aparentemente é bem parecido com o real mesmo. Esse outro simulador é utilizado até por pilotos profissionais. E quem brilha por aqui são os pilotos virtuais, como o Diego. Não esse daqui, real, esse daqui, o piloto de iRacing. Eu corro no automobilismo virtual já há 12 anos. A gente corre de uma maneira mais profissional, né, no simulador. E basicamente, muitos pilotos reais hoje em dia estão utilizando do simulador para treinamento, né? Reconhecimento de pista, esse tipo de coisa no que antecede as corridas reais deles. Não é brincadeira de criança, o jogo aqui é profissional. Mas a exposição é para todas as idades e é sempre uma boa ideia trazer os filhos para compartilhar desse amor pelo automobilismo. Nome de campeão, hein? Jonathan La Russa, gravem esse nome aí. Alexandre também trouxe toda a família para viajar na história do automobilismo. E se depender dos organizadores da mostra, como a Carol, que supervisiona cada item exposto, vai ter mais eventos sim. A gente conta a história desde 1972, quando a Fórmula 1 veio oficialmente para o Brasil, até os dias de hoje. E a gente traz toda uma memorabilia para cá, de acervo pessoal dos próprios pilotos, trazendo toda essa história através do capacete, dos troféus, de carros. Então tá bem bonito de ver assim e de se sentir pertinho mesmo desses anos todos que fizeram a história da Fórmula 1 aqui. A ideia é que a gente realmente faça aí ao longo dos anos, né, sempre algum tipo de evento em paralelo junto para aproximar cada vez mais o brasileiro do automobilismo e da Fórmula 1. Então que venham mais 50 anos de grandes prêmios do Brasil, décadas e décadas de sucesso em Interlagos e novos ídolos, claro. Aí vencendo na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida o nosso podcast e pode assistir no YouTube no canal Pod SP 247. Até amanhã. Até amanhã.